hacer ahorros todavía más importantes de lo que se han realizado. Y finalmente la política farmacéutica en América Latina debería diseñarse en forma coherente e integrada con la diversidad y descentralización de los sistemas de salud. Gracias. Muito obrigado, professor Carlos Vassalo, que nos colocou com clareza e detalhes as peculiaridades na América Latina com respeito à questão do acesso ao medicamento. Nós teremos agora um tempo para as perguntas. Haverá um microfone à disposição dos senhores e das senhoras. Eu peço apenas que se identifiquem e que sejam breves na formulação das perguntas. Obrigado. Se possível, também queiram mencionar a qual palestrante estão dirigindo a palavra, a questão. Bom dia, eu sou Vera Luiza, do Núcleo de Assistência Farmacêutica da Fiocruz. Eu gostaria de perguntar ao senhor Juliano Russo se ele podia rapidamente explanar como funciona o teto de despesa por médico em relação aos medicamentos. Eu fiquei curiosa. E também como é que a expansão do mercado de OTC influencia a despesa com o gastos em medicamentos. Ao Dr. Carlos, o senhor Carlos Vassalo, ele usou um termo que eu fiquei muito curiosa, de enfermidades catastróficas. Esse conceito foi novo para mim, então, se ele podia dizer se já existe uma definição para esse conceito. Como eu entendi que as intervenções devem ser rápidas, eu até gostaria um pouco de comentar os modelos de copagamento. A única coisa que eu acho que vale dizer, que me parece que é um tema que tem que ser debatido e aprofundado, e eu só acho que no Brasil a gente não ampliou esse debate com a sociedade. Assim, foi uma certa transição de modelo do entendimento que a sociedade tinha da disponibilidade gratuita de medicamentos para uma transição de modelo de copagamento. E eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade na Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica de ampliar esse debate e aprofundar a abordagem acadêmica, teórica sobre o tema. Vamos aguardar mais uma ou duas, depois a gente faz uma rodada de resposta. Bem, se não há, então, Juliano, por favor. Obrigado. A questão dos tetos de despesa para médicos temos vários exemplos, temos dois exemplos interessantes desta política na Europa. Uma é na Inglaterra, a chamada reforma dos GP Fund Holders, que foi introduzida nos anos 96, 97, acredito, e que falhou, foi tirada. E a outra é a introdução destes tetos de despesa na Alemanha, que eu mencionei na apresentação, e que parece que está a ter efeito. Isto para dizer que a mesma política pode funcionar num país e falhar em outra, porque diz muito respeito ao sistema de saúde e às particularidades de cada país. Por isso, queria chamar a atenção que cada política tem que ser bem avaliada para cada país específico. No caso dos GP Fund Holders, na Inglaterra o sistema de saúde é 95% público e está dividido em Health Authorities, se chamam. Então, cada autoridade e Health Trusts correspondente a áreas geográficas na Inglaterra tem um orçamento e o governo passa um orçamento que diz respeito à saúde, aos cuidados primários da saúde. Os hospitais ficam fora deste esquema e recebem diretamente o dinheiro do governo. Mas pronto, cada trust tem médicos a trabalhar para eles.
não é? E funciona um pouco como uma contratação. Os médicos são pessoal independente que trabalha para o Trust, o Health Trust. Agora, e o Health Trust tem um budget, ainda tem, mas tinha um budget específico para os medicamentos, as despesas de medicamento que os médicos que trabalhavam para este Trust podiam gastar. E quando se ultrapassava este nível, este orçamento para o ano, o que acontecia é que praticamente no ano a seguir o Health Trust recebia menos dinheiro, não é? Descontava-se praticamente o dinheiro a mais que se tinha gasto. Agora, isto não funcionou, porque os médicos, acredito que haverá muitos médicos aqui na audiência, os médicos têm as ideias deles, não é? E os médicos não aceitavam, não é? Dizer de pôr o interesse econômico do Health Trust, os interesses de orçamento do Health Trust à frente do interesse dos pacientes, eles diziam. Então, a prescrição praticamente, cada ano o Health Trust gastava mais daquilo que era o orçamento que tinha sido concordado. E não se podia, de facto, cortar o orçamento, porque, de facto, não podes dizer, por razões políticas, como disse o Carlos, mas também por razões humanitárias. Não se pode cortar um orçamento de despesa de medicamentos já para cuidados primários. Então, praticamente, depois de alguns anos em que os trusts acumulavam débitos e débitos, decidiu-se que, pronto, aquilo não estava a dar. Agora, por que em Alemanha funcionou? Olha, a minha resposta simplificada, tenho uma resposta simplificada e uma resposta mais complexa. Vou dar a resposta simplificada primeiro. A razão é que os alemães são diferentes. Quando os alemães tu lhe dizes tens que fazer assim, eles fazem assim. Então, isto funciona normalmente. Pois, mas a resposta complexa é que a estrutura organizacional do sistema de saúde na Alemanha é mais estricta, quer dizer, os médicos não têm um sistema de autorregulamentação, como acontece, por exemplo, na França, ou por alguns, até um certo ponto também na Inglaterra com a British Medical Association. E na Inglaterra os médicos são praticamente trabalhadores para os sistemas de saúde. Então, aí sempre estas medidas como os tetos orçamentais ou as listas negras sempre funcionaram mais. Quer dizer, tem uma capacidade o sistema realmente de implementar ações, sobretudo quando dizem respeito à oferta, não é? A oferta de serviços é espetacular, que vocês não irão encontrar em outros países da Europa. As políticas viradas à oferta, à regulamentação da oferta na Alemanha têm tido bastante sucesso. Mas isto não acontece em outros países, nomeadamente em França, em Itália nem falar. Mas pronto, em outros países também não tem acontecido. Passando à segunda questão sobre... Não sei se consegui responder a sua dúvida. Está bem. No que diz respeito à liberalização do mercado dos OTCs, olha, aí tem uma ação dupla. É aquilo que, pronto, em economia se chama shifting costs, não é? De um lado, os OTCs, os over-the-counters, passam a ser pagos diretamente pelos utentes. Então, o Estado liberta-se desta despesa, não é? Do outro, de facto, a liberalização de OTC quer dizer ter cada vez mais genéricos. No mercado de OTC tem uma competição de genéricos, competição de preços que não terão no mercado das marcas comerciais. Então, passar como é que se diz? Potenciar, liberalizar o mercado de OTC, deixar que as pessoas
faça mais automedicação. E isto, obviamente, tem implicações.